Olá, violinista! Bem-vindo a mais uma aula do método Shimol. A partir de agora, a gente começa uma nova etapa nas aulas, no estudo, que é as lições que começa a trazer uma dificuldade, até muitas pessoas desistem do violino a partir daqui, mas não será o seu caso, porque eu estou aqui para te ajudar e eu vou te acompanhar até o final do seu método, ok? Inclusive, a partir de agora, a tendência é que eu fale das lições dessas músicas especificamente um pouco mais detalhadamente, né? Não vou gastar uma aula para falar de duas músicas, provavelmente. Ainda estamos ainda esquematizando as gravações, certo? Mas vou falar sobre a lição 70, no caso aqui, página 31. Obviamente, a lição 69, ela é uma preparação para a lição 70, né? Então ela fala de alguns trechos que você precisa começar a prestar atenção na execução. E, como eu já falei em algumas vezes, o problema é arco, não é digitação, né? Então a gente, Sol maior, né, a forma de Sol maior, segundo dedo aberto na corda Ré, terceiro dedo, segundo dedo fechado na corda Lá. Essa lição aqui a gente usa a corda Ré, Lá e Mi. O segundo violino é que faz usa a corda Sol. Eu vou tocar uma vez ela inteira, sem repetição. Vou falar da aula e na última parte do vídeo eu vou tocar o violino 2 para acompanhar você, ok? Então vou tocar ela uma vez. Para tocar eu vou usar um violino de Pietro, que é nossa parceira, nossa patrocinadora master, SVM 100, um violino lindo, com uma boa sonoridade. A forma desse violino eu sinto que ela é um pouquinho mais aberta, então eu tenho que abrir um pouquinho mais a mão para conseguir tocar um pouquinho melhor, mais afinado. Tocar violino é tão difícil, tocar afinado é tão difícil, mas a gente vai sempre encaixando, né, a nossa forma de tocar e vai dando bom, vai dando certo, né? Então SVM100 é um violino de madeira maciça que já vem ajustado, um verniz muito bonito, por sinal, e tem uma sonoridade incrível que você vai ouvir agora. Vamos lá? Na forma do método, né, a gente deveria voltar do começo, na verdade, voltar no meio, né? Si, sol, lá, si, sol, lá. Na segunda vez, voltar do começo, e aí quando chegar na barra, na terceira linha, no final aí, tá escrito fim, né? Aí é que acaba a lição. Essa é a estrutura dela completa, né? Que é só um estudo, aí não sei como seu professor prefere, aí uma conversa que vocês tenham em sala de aula, mas essa é a estrutura da lição. Bom, isso aqui é um minueto. O minueto é uma dança, né? Então ele tem que ser um pouco dançante. A gente não pode tocar tão lento. Por uma questão de característica, né? Então... A não ser que seja final de frase, sempre o terceiro tempo vai levar para o primeiro.
Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré. E não, a gente não pode paralisar, porque senão a gente não chega. Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Sol, Sol, Mi, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré. Busca sempre o próximo tempo, o próximo compasso. Ok, muito bem. Bom, a dificuldade dessa lição começa na primeiro compasso, uma das dificuldades, né? Que é a digitação de Ré-Sol na corda Lá e na corda Ré. Então você vai usar o mesmo dedo para apertar duas cordas. Bom, se você tiver uma mão relativamente grande como a minha, né? Meu dedo é um pouco grande, né? Eu consigo, por exemplo, apertar duas cordas ao mesmo tempo, mas eu não consigo com a mesma precisão se eu estivesse focando numa corda só. Então o que eu faço nesse caso? Eu aperto quase que as duas ao mesmo tempo e eu uso o cotovelo para me ajudar, tá vendo aqui, ó? Eu faço esse movimento aqui. Então Ré, para não ter que fazer isso aqui, ó. Ré, Sol, Ré, Sol. Você pode até fazer, mas corre o risco de fazer essa sujeirinha no som. Se você não quer, você pode usar esse artifício, né? Então é sempre esse movimento pam, param, pam, pam, pam. Aliás, esse artifício não, essa técnica. Pam, param, pam, 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 pam. Pam, param, pam, 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 pam. A segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o dó, né? O dó, às vezes, por causa do Fá sustenido, a tendência é que a gente faça ou sustenido ou simplesmente alto, né? Então vamos uma vez lento esse começo, ó. 1, 2, 3. Quarto dedo. Então é sempre esse arco. Tá, tará, tá, tá, tá. A outra coisa e pouco arco nas notas separadas, né? E gasta um pouquinho mais de arco nas ligaduras. Mas a outra coisa que eu queria dizer é que para funcionar bem esse começo, você precisa antecipar o movimento do cotovelo. Ré, Sol. Precisa erguer o cotovelo para a gente chegar no Sol. Entendeu? Se eu deixar para a última hora, eu vou esbarrar. Então, para eu pegar esse Sol um pouco mais de vontade, e depois a mesma coisa pro Lá, né? Então a gente faz. Olha o cotovelo. Ele fica em movimento, ele não fica Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré, né? Então de novo. Tá bom? Faça isso lento, né? E principalmente dois arcos para cima. Aí o terceiro compasso, o quarto dedo. Enquanto você não precisa tirar o dedo 3 da corda Ré para fazer o quarto dedo na corda Lá. Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Sol, Sol, Mi. Não, o Sol é a mesma coisa, o Sol na corda Ré é a mesma coisa que você estivesse apertando o Ré na corda Lá. Então você usa o quarto dedo, o terceiro dedo, como referência para você apertar a corda Lá. A forma, ela é a mesma, a estrutura da forma, você só está em cordas diferentes, mas a estrutura de espaço é a mesma entre os dedos, né? Então você não precisa tirar a mão inteira, só colocar o quarto dedo e ajusta o restante do que você vai tocar. Todas as vezes que está escrito talão, pouco arco. Mudança de corda antecipa o movimento do cotovelo. Último compasso da primeira linha. Si, do, ré, do, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, sol, si, lá. E isso eu queria comentar sobre o segundo compasso da segunda linha, né? Tem um asterisco entre parênteses, então em algum lugar ele fala lá a explicação do que é isso, né? Isso é uma apogiatura. Então, quando tem um tracinho, a gente faz tirar, tirar,
Não precisa ser tão lento. Tirar, é só uma sujeirinha. Tirar, na corda lá, né? O objetivo é tocar lá. Quando não tem o risquinho, se olhar a sua colcheinha, você vai ver que ela tem um risquinho assim em cima. Quando não tem, a gente chama mais de apogiatura. No método ele fala que é apogiatura, né? Apogiatura. É com G na verdade, né? Mas com o tracinho a gente chama de achacatura. Achacatura. Sem o tracinho, aí sim é a apogiatura. E ela teria que ser mais longa. Mas não é o caso. É. Beleza? Aí, o restante da segunda linha e o começo da terceira linha é praticamente uma repetição do que já tocou e só vai mudar um pouquinho o finalzinho, né? Bom, aí vamos, depois onde está escrito fim, vou falar exatamente, terceira linha, penúltimo compasso. A gente vai para a corda Mi. E mais uma vez, a gente tem esse movimento sempre. Tá, tara, pá, 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 para, pá, 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 para, pá. Até tem um lugar que ele fala assim, o arco todo. Nem precisa usar o arco todo. É mais fácil você pensar em metade do arco. É mais fácil compactar. Porque se você usa o arco todo, tem que tocar muito leve. Esse som assim, é mais fácil se eu pensar em metade, um arco mais lento, aí você precisa usar o arco todo, precisa tocar muito rápido, a não ser que você toque muito lento, né? Aí usa metade do arco e um som que eu chamo de som concentrado, um som um pouco mais denso. Penúltima linha, terceiro compasso. Esse sim, as duas primeiras coxinhas ligadas normal. E as próximas quatro coxinhas para cima com staccato, só que ligado. É como se tivesse um monte de sinalzinho de ponta em cada uma delas, né? Você tem que parar o arco. Para você fazer isso no fluxo, você precisa fazer isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Você dá um impulso com o seu indicador e polegar. Pam, 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 pam. E precisa desse movimento mesmo assim, não é o braço, tá? Mesma coisa. Todas as vezes que você fizer mudança de corda, antecipa o movimento do seu cotovelo para te ajudar. Ok? O final tem a mesma coisa que aconteceu, que eu já expliquei. Agora eu vou tocar o segundo violino, eu vou tocar uma vez inteiro só, não vou tocar com as repetições, para economizar um pouco do vídeo, e você pode voltar quantas vezes você quiser na sua casa. Vamos lá? Eu vou estipular uma velocidade, é sempre bom você estudar com metrônomo, tá? Sempre. Coloca o metrônomo lento, toca ela inteira mais lenta, adianta quatro unidades no seu, 4 dezenas, né, no caso, dependendo, no seu 10 dezenas. Tipo assim, se você começa com 70 BPM, 80. Ficou muito difícil? 75, 80. Estipula um objetivo de velocidade, limite para você chegar, começa baixo e vai aumentando até chegar nessa velocidade. Violino 2. 1, 2, 3.
É isso aí, violinista. Espero que você tenha conseguido, que você consiga ir para sua aula melhor preparado e se sentindo confiante para mais uma vez avançar no seu estudo de violino. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que a gente pode ajudar e principalmente, bom estudo.